Aleluias. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Glória a Deus por mais um dia aqui na presença do Senhor. Deixa eu colocar meu óculos, porque fica difícil. Irmãos, eu oro o dia inteirinho aí, de joelho nesse chão. Mas vir aqui é difícil. Mesmo para a gente que já está um pouco mais familiarizado. O tema todo mundo já conhece, está em 2 Pedro 3:9, fala sobre arrependimento. Nós não vamos ler. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 9. Nós vamos ler os versículos 16 e 17. Que diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho, os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Quando Deus inclinou meu coração para essa parábola, eu falei: Jesus, eu nunca entendi essa parábola. Por favor, irmãos, sentem-se. Dando glória. Por mais que parece que está bem claro no texto, né? Mas a palavra de Deus nunca é só o que lemos, nunca é só o que vemos. Porque sempre tem segredos ocultos nas entrelinhas, sempre tem algo a ser revelado. E eu fui buscar. Eu li todos os três evangelhos, né? Porque os três evangelistas, Marcos, Lucas e Mateus, falam essa parábola. Mas eu escolhi Mateus. Eu queria, antes de começar a falar do que nós vamos falar, eu queria pedir para os meninos liberar uma foto que eu separei. Porque eu fui pesquisar sobre o odre, irmãos, porque pouco sabemos, né? A Bíblia pouco fala sobre o odre. Então, a gente precisa mergulhar um pouquinho mais profundo para entendê-lo. Ali no alto, não é uma pirâmide, tá? É um tripé. Está escrito ouro. Eu acredito que é o ganchinho onde está pendurada aqui a pele do animal. As partes desse tripé que tocam o chão são de prata. E a argola que forma a boca do odre é de bronze. E nós sabemos que tudo isso tem uma explicação na Bíblia, é um simbolismo, tem referências para explicar tudo isso, mas nós não vamos entrar nesse mérito. O que eu pesquisei é muito longo, nós nem temos tempo para isso, também não é esse o foco. Então, eu vou ficar no raso, tá? Porque esse assunto do odre é bem profundo. Mas isso fica para outro momento. Nós vamos ficar aqui no mais raso. E esse tripé, ele simboliza a Trindade, tá? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O que está pendurado aí não é um animalzinho, é só a pele dele. Ele já foi tirado, a carne toda já foi tirada, e cada parte dessa aí tem um significado, tem muitas referências a falar sobre isso. É por isso que nós não vamos entrar nessa profundidade, vamos ficar aqui no rasinho. Quando falamos de vinho, estamos falando de Jesus. E quando falamos de odre, estamos falando de pessoas.
Naquela época, quando Jesus leu essa parábola, falou essa parábola para os seus discípulos, ele estava sempre rodeado pelos fariseus, que estavam sempre questionando Jesus. Principalmente os homens da lei, que se achavam a própria verdade, a própria santidade, a própria lei, os sacerdotes, quando, na verdade, eles andavam bem longe da santidade, da verdade. Por isso, eles nem reconheceram a verdade diante dos olhos dele, que era Jesus. E Deus faz umas coisas comigo que a última vez que eu preguei aqui, eu subi aqui sem saber o que eu ia pregar. Embora eu tinha lido vários textos, feito várias anotações, estudado muitas coisas, mas ainda não sabia o quê. Dessa vez, Deus foi ministrando no meu coração, porque eu fiquei muito tempo estudando essa parábola, e até que Deus começou a ministrar no meu coração esse paralelo do vinho e do odre com Jesus e conosco a humanidade. Então, Jesus, e aí eu anotei muita coisa, tá, irmãos? Então, assim, eu vou provavelmente estar lendo aqui, mas são coisas que Deus ministrou no meu coração essa noite. Essa noite eu perdi o sono, fui pesquisar, fui fazer anotações. Hoje eu não fui trabalhar, estava de folga. Tive tempo para mergulhar na presença de Deus, para me preparar para estar aqui. A minha parte eu fiz. Agora, eu e você estamos na dependência do Espírito Santo, aquilo que Ele tem para falar conosco. Então, fica com o teu ouvido aí bem atento, não espere nada de mim, porque eu não tenho nada para você. Eu estou aqui tão carente, tão necessitado quanto você. E estou aqui para receber também. Então, eu anotei tudo, porque o que Deus foi ministrando no meu coração, eu não ia guardar, né? Então, eu fui anotando. Então, Jesus era sempre questionado pelos fariseus. E Jesus comparou aqueles fariseus, aqueles sacerdotes, com o odre velho, se referindo à mentalidade deles. Eles tinham uma mente fechada para o novo, fechada para a verdade, porque eles só acreditavam na sua própria verdade. Presos aos costumes e à religiosidade. Eles estavam como roupas velhas, precisando de remendo. Mas não suportariam um remendo novo. Eu e você também estávamos na mesma situação deles quando Jesus nos encontrou. Estávamos com a nossa mentalidade também, a nossa mente fechada para o novo, estávamos mergulhados no pecado. Precisávamos de vestimentas novas, precisávamos do vinho, que é Jesus. Ao contrário daquele povo, nós, diante da oportunidade, nós cremos em Jesus. Eles não, eles rejeitaram o tempo todo. João 10:10 diz que Jesus veio para nos dar vida. Marcos 2:13 diz que Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Então, o que é arrependimento? Vamos ver, vamos falar um pouquinho em poucas palavras minhas sobre arrependimento. Arrependimento é uma mudança de coração e mente que nos aproxima de Deus. O arrependimento inclui afastar-se do pecado. O arrepender-se inclui afastar-se do pecado e voltar-se para Deus para obter o perdão. O arrependimento é motivado pelo amor a Deus e pelo sincero desejo de obedecer aos seus mandamentos. E onde tem arrependimento é porque houve pecado. E o que é pecado? É tudo aquilo que é gerado a partir da desobediência que resulta no nosso afastamento de Deus. Isaías 59:2 diz que o pecado encobre o rosto de Deus para que não o ouçamos. E era assim que nós estávamos quando Jesus nos encontrou. E então, falando do odre humano, porque esse odre aí, ele era feito de pele de animal e ele era submetido a um processo. E aqui na minha pesquisa, são 10 passos até que ele fique pronto para receber o vinho. Eu e você, na qualidade de odre,
também precisamos ser submetidos a um processo. Não basta só receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, porque Deus nunca trabalhou com mágica. Ele trabalha com processo. E quando nós chegamos diante de Deus, nós viemos como ovelhas cheias de carrapichos. E então, Deus inicia uma obra em nós, através do Espírito Santo de Deus, nos convencendo do nosso pecado, das nossas ações e atitudes erradas, dos nossos caminhos errados. E esse ensinamento nos leva por um processo, talvez até mais demorado do que o odre da pele de animal. Sim, nós somos odres, eu e você. E Jesus é o vinho, e o Espírito Santo passa a morar em nós. E também passamos pelo processo de preparação ao longo da nossa conversão. Jesus, ele vem crescendo em nós. Por isso é que nós precisamos passar por essa transformação, assim como o odre foi submetido a esse processo. Em outro tempo, eu fiz uma pesquisa aqui não mostra, né? Mas fala que ele era colocado acima de uma fornalha e que ele ficava ali submetido ao calor e à fumaça. Esse é o processo que tem o nome de curtimento, curtição, sei lá, curtir. Então, ele precisava ser curtido. Já imaginou você tirar a pele do animal, já encher de vinho? É meio nojentinho, né? Então, ele precisava passar por um processo para poder receber o vinho. E por que tinha que ser novo? Para suportar a fermentação do vinho. Por que nós também precisamos passar por esse processo? Porque para que Jesus cresça em nós através do Santo Espírito de Deus, nós também precisamos ser fortalecidos. Nós também precisamos passar pela renovação, pela transformação da nossa mente, conforme o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:2, que nós precisamos ter essa transformação na nossa mente. Mas aí nós pensamos assim, puxa vida, de novo esse papo de pecado, mas eu já disse sim para Jesus, eu já me batizei, eu já tenho o Espírito Santo, eu venho na igreja, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, porque nós precisamos, tá, irmãos? Jejuar, orar e ler a Bíblia. Será que eu ainda estou vivendo em pecado? Se nós não estivéssemos ainda vivendo em pecado, Deus não precisaria nos chamar ao arrependimento, que é o que Ele tem feito nos últimos tempos. Desde que o mundo é mundo, desde que antes de Jesus vir, os profetas já chamavam o povo ao arrependimento. Jesus veio chamando um povo ao arrependimento, João Batista e todos os pregadores, porque esse é o propósito de Deus. E por quê? Segundo Pedro, para que ninguém se perca. Deus não quer perder nenhum de nós. Então, é por isso que o Senhor está sempre nos chamando ao arrependimento. Por quê? Porque ao longo da nossa vida, da nossa caminhada com Jesus, situações acontecem. Coisas que nos entristecem, coisas que nos desanimam, coisas que nos ferem. Irmãos, porque gente fere gente, mas gente também cura gente. Desde que nós venhamos nos submeter a esse processo, que muitas vezes, por parecer longo e difícil, nós recusamos nos submeter, porque às vezes dói. Você imagina o odre submerso, suspenso sobre aquele calor, suportando aquela fumaça. Se ele tivesse vida própria, ele pularia daí de cima. Como eu e você que temos vida própria, muitas vezes queremos pular o processo. Porque Deus, Ele pode fazer instantâneo. Mas nós não teríamos o amadurecimento, nem teríamos o fortalecimento para suportar os dias maus. E é por isso que Deus nos submete ao processo. Quando Deus tirou o povo do Egito, Ele podia ter trasladado aquele povo como Ele fez com Felipe. Ele podia, mas aquele povo também precisava de um processo. E aquele povo ficou no deserto, passando ali por muitas dificuldades, mas de nada
eles tiveram falta, porque o que eles precisavam, Deus supriu: o alimento, o calor no frio e o frio no calor. Porque o deserto é muito quente e também é muito frio. E Deus estava presente, porque eu e você, quando Deus nos submete a um processo, não é para nos matar, é para nos curar. E Ele passa conosco, porque Jesus, Ele prometeu que Ele estaria conosco. Deus falou através do profeta Isaías, que se nós passássemos pelas águas, não nos afogaríamos, se pelo fogo, não nos queimariam. Então, eu entendo que sim, nós iríamos passar por situações muito parecidas com isso, mas jamais estarmos sozinhos, porque Deus nunca nos abandona. Porque mesmo quando o pai e mãe nos abandona, o Senhor nunca nos abandona. Então, nós precisamos passar por esse processo para que a gente chegue ao arrependimento das nossas ações, para que nós não venhamos nos perder, para que nós não venhamos sair do projeto de Deus, sair do propósito de Deus. Porque, irmãos, não é fácil. Às vezes a gente fica muito desanimado. Eu passei por isso. Eu passei pelo processo da enfermidade espiritual. Eu quase morri, mas o Senhor nunca me deixou. Ele me curou. E é por isso que eu estou aqui hoje, dizendo para você que o processo de Deus pode até doer, mas é para nos curar. É para nos transformar em verdadeiras, novas criaturas. E se não for através desse processo, trabalhado em Deus, pelo Espírito Santo de Deus, o tempo todo nos convencendo e nos levando ao arrependimento, a gente não consegue chegar, como Deus falou para Daniel, até o fim, para recebermos a nossa coroa. Nós precisamos de Jesus atravessando conosco o deserto, refrescando no calor e nos aquecendo no frio. E Ele está presente em todos os momentos da minha e da tua vida. Por que a gente, hoje, dificilmente jejua, dificilmente lê a Bíblia, irmãos? Porque a verdade é que a Igreja de Cristo, eu não estou falando de restauração, tá? Estou falando da Igreja de Cristo na terra. É um esfriamento, onde as pessoas não querem mais ler Bíblia, onde as pessoas não querem mais jejuar. Se você ler um pouco atrás, em Mateus, depois você pode ler o parágrafo inteiro, Jesus está dizendo, está explicando para o questionamento que fizeram a ele, por que os discípulos de João e até os fariseus jejuavam e os discípulos de Jesus não. Então Jesus disse que quando o noivo fosse tirado, Jesus estava referindo-se a si mesmo, eles iriam jejuar. Jesus jejuava. Por que eu e você achamos que não precisamos jejuar? Se o próprio Jesus jejuava, se o próprio Jesus se retirava e passava as madrugadas orando. Por que eu e você temos esse pensamento de que basta virmos à igreja no domingo, abrir a nossa Bíblia aqui no domingo, ouvir a palavra, concordar com ela, voltar para casa e nunca mais abrir até domingo de novo? Sabe, tem um inimigo muito interessado, muito empenhado em nos impedirmos de conhecer a verdade. Que verdade? Jesus, mas a palavra. Porque a verdade é Jesus. Por que o inimigo não quer que a gente leia a Bíblia? Porque ele, ao contrário de mim e de você, ele conhece a palavra de cós salteado, de trás para frente, como diria minha avó. E ele sabe as maravilhas que estão escondidas dentro desse livro. Ele sabe as ferramentas que destroem ele. Ele sabe os processos que nos fortalecem. Ele sabe tudo, irmãos. E nós queremos vencer a nossa carne, as tentações e até as artimanhas do inimigo, sem usarmos nada dos recursos que o Deus deixou para nós. Jesus disse que quando ele fosse embora, os discípulos jejuariam. Eu e você também. Não tem como vencer a nossa carne, a nossa natureza. Porque, irmãos, a nossa natureza, ela tem inclinação à desobediência.
Eu achava, durante muito tempo, eu pensava que o pecado nos levava à desobediência. Não. É a desobediência que nos leva ao pecado. Isso aconteceu lá no Éden. Deus deu uma ordem direta ao homem e ele desobedeceu, que resultou na sua queda e na nossa também. Resultou em morte espiritual. E é isso que o inimigo quer, é nos impedir de conhecer a verdade, de conhecer as ferramentas que vão destruí-lo. Como é que eu e você queremos lutar com algo invisível sem usar as ferramentas certas? Porque a palavra de Deus diz no livro de Efésios que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra hostes espirituais. O nosso inimigo é invisível, só que ele nos vê. Ele nos observa o tempo todo, ele nos estuda minuciosamente. Ele conhece a minha e a tua fraqueza. Ele conhece todas as nossas debilidades, todos os nossos pontos fracos, todas as brechas por onde ele pode entrar e nos atacar. E nós aqui, brincando de crentes, sem ler a Bíblia para conhecer a verdade, para saber o que Deus disse para nós. Sem saber o que Jesus deixou de ferramenta para usar contra o inimigo. Ele é tão ousado que ele enfrentou o próprio verbo, Jesus, usando a palavra. E ele também não quer que eu e você vá para o céu. Sabe por quê? Ele sabe as maravilhas que tem lá aguardando a mim e a você. Porque é de lá que ele veio. Ele habitou lá. As ruas de ouro que a Bíblia diz que nós um dia veremos, ele já passou por elas. Então, onde ele está hoje, é um lugar onde ele não quer ficar sozinho, porque deve ser solitário demais, deve ser horrível para quem viveu diante do trono de Deus adorando, para quem foi o braço direito de Deus, entre aspas, tá, irmãos? Hoje, está no abismo, condenado, não tem mais jeito para ele, e ele não quer ficar sozinho. Mas eu e você não temos que ter medo de ir para o inferno. Nós precisamos ter o desejo de voltar para casa, de voltar para o lugar da onde nós também viemos. Porque você acha que veio de onde? Quando Deus plantou você no ventre da sua mãe. Se foi Deus quem planejou eu e você, se nós fomos gerados primeiro lá no coração de Deus, se Deus já nos criou com a eternidade dentro de nós, é porque nós um dia retornaremos para lá. E o inimigo tem trabalhado incansavelmente para nos impedir de conhecer a verdade que liberta e transforma, para estarmos um dia voltando para casa. Queridos, e o arrebatamento já começou faz tempo, ele só está um pouco mais intensificado. Ele está acontecendo individual. Ontem morreu um pastor lá da igreja onde meu irmão congrega, lá em Santo André, da Lagoinha. Ele foi no culto, voltou para casa, sem sentir nada, simplesmente teve um treco e morreu. Anteontem o Diógenes falou que uma moça que trabalha com ele teve um mal-estar, morreu. E o que a internet tem mostrado de homens de Deus morrendo em cima do púlpito. Há muito pouco tempo morreu um jovem cantando em cima do palco, adorando a Deus. O arrebatamento está pronto para mim e para você. E nós estamos prontos, preparados para o arrebatamento? Tudo começa com o arrependimento. Tudo começa com o arrependimento. É quando nós entendemos que o que estamos fazendo não está agradando a Deus. E a Bíblia diz, em 2 Coríntios, eu acho, que a tristeza, segundo Deus, produz salvação. Está anotado por aqui, irmãos. Eu sei que anotei aqui no lugar. Ai, Jesus. Mas a tristeza, segundo o mundo, traz morte. Porque nós temos visto tanto suicídio. Porque a tristeza do mundo mata.
Porque as pessoas não aguentam a dor e querem se livrar delas. E o inimigo sussurra no ouvido delas que a morte põe fim ao sofrimento. Só que essa é uma grande mentira, porque a morte, com a morte, o sofrimento só começa para quem não é salvo. Mas como saber disso se eu não leio a Bíblia? Eu não sei o que foi que Jesus falou sobre morte, vida, inferno e céu. Mas eu e você ainda estamos aqui, vivos, respirando, graças a Deus. E ainda estamos diante da oportunidade de mergulharmos na palavra de Deus, para termos conhecimento de Deus e automaticamente do nosso inimigo. Porque para nós conhecermos Satanás, nós precisamos conhecer a Deus. Sabe, os especialistas para identificar a nota falsa do dinheiro, eles não estudam a nota falsa, eles estudam a nota verdadeira. Conhecendo a verdade, identificam a mentira. E nós precisamos urgentemente nos voltarmos para Deus. Nos voltarmos para Deus. E aí nós pensamos, nós só conseguimos olhar para os outros, nós esquecemos de olhar para nós mesmos. Nós somos muito bons em julgar, em apontar o dedo, em acusar. Nós só não somos bons em estender a mão, dar o ombro, liberar uma palavra de conforto, de vida, que é o que Jesus falou, nos comissionou a fazer, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso a gente meio que vai deixando. Por quê? Porque nos falta conhecer Deus. E aí nós achamos que o juízo de Deus é para o ímpio. Mais um engano de Satanás. O juízo de Deus não é para o ímpio. Para o ímpio, Deus tem salvação. E Jesus disse para mim e para você, irmos pregar o evangelho a toda criatura, batizar e fazer discípulos. Eu quero ler Joel, nem precisa abrir, mas se quiser pode. Joel no capítulo 1. Ainda dentro do arrependimento, o profeta Joel diz assim: cingivos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros do meu Deus, passai a noite vestido em pano de saco. Deus estava falando aqui para o ímpio? Não. Deus estava falando para ministros e sacerdotes. Acredito que homens e mulheres salvos. E muitas vezes nós achamos que porque já levantamos a mão para Jesus, já estamos salvos, nós podemos usar aquele velho jargão. Ah, está tudo bem, nada a ver. Irmãos, a graça é Jesus. Mas Ele mesmo disse que não veio anular a lei, mas veio fazê-la cumprir. Em Joel 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Ah, mas o profeta Joel estava falando lá em 1900, antigamente, era para aquele povo. Queridos, Deus é o mesmo que era para aquele povo, o mesmo que é para mim e para você, Ele não mudou. E se Ele ainda está nos chamando ao arrependimento, algo da nossa parte precisa ser feito. No versículo 17, de novo, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Orem como? Poupa o teu povo, ó Senhor, e não os entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque onde dizer entre os povos, onde está o teu Deus? Por que nós não vivemos mais os milagres que os nossos irmãos da igreja primitiva viviam, irmãos? Se Deus ainda é o mesmo, se Ele não mudou, porque algo está faltando em mim e em você. E para encerrar, ainda falando de arrependimento. O arrependimento nos leva à obediência
ao posicionamento com Deus, ao posicionamento em Deus. Isso é o que Deus quer do seu povo. Mudança de vida, mente transformada, verdadeiras criaturas. E para que isso aconteça, nós precisamos ser sustentados pela Trindade. O Pai, aquele que cuida de nós, o Espírito Santo, aquele que nos constrange, que nos convence do que é certo, do que é errado, e Jesus, aquele que pagou o preço, aquele que se fez pecado no meu e no seu lugar, aquele que morreu a minha morte, a sua morte, para que nós tenhamos vida nele. É nele que nós seremos mais do que vencedores. É nele que nós sempre iremos para o lugar de arrependimento. É nele que nós sempre iremos para o lugar do conserto. Conserto que Deus quer do seu povo. O juízo de Deus começa na casa. Nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos mergulhar na palavra para conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Mas como é que eu sei disso? Lendo, estudando a Bíblia.